Um bom dia a todos vocês, tudo bem? Espero que sim, eu me alegro. Hoje eu quero apresentar a vocês todos um projeto há um tempo já realizado, em que o cliente nos apresentou um terreno de 1.100 metros quadrados aproximadamente, e a vontade dele era fazer sobrados, o máximo que conseguiríamos. Esse é o nosso objetivo desse projeto. Então, falando do projeto, o terreno nos apresentado foi um terreno de 22 de frente por 49 de fundo, tá bem? Então, a necessidade do cliente era fazer uma edificação assobradada para ele, nos fundos. Ele queria fazer a espécie de condomínio, né? O máximo possível de sobrados. Médio padrão, nada muito elegante, porém tampouco pequenininho, né? Demais. O terreno estava localizado numa cidade próxima a Madrid, na Espanha. Então fomos até lá, visualizamos o terreno. E a dificuldade inicial dentro da legislação daquela cidade, daquele município, era que fizesse o menos trabalho possível de terraplanagem. O terreno tinha declive para baixo, um declive aproximadamente do começo da rua até o final do lote, dos 49 metros, quase 5 metros de declive. Então era uma dificuldade. Então fizemos estudos de implantação e o definido foi estilo platôs. Uma rua principal, um acesso principal e platôs bases, né? Bases em que seria implantado cada sobradinho. Do estudo apresentado ao cliente, tínhamos duas opções. Uma que era os lotes paralelos, um ao lado do outro, sem inclinação alguma, em que não foi escolhida essa opção. Por motivos dos recursos laterais obrigatórios por lei, acessos, ia ficar complicado o acesso, entrada e saída de cada casa. Então, na segunda opção, optamos por fazer uma inclinação de 45 graus em todos os lotes, dentro desse lote grande, ou seja, de todos os sobrados, todas as residências com inclinação de 45 graus, que foi aprovado pelo cliente. E até então começamos a fazer a formatação dos projetos. O conceito topográfico então escolhido foi lá na parte de baixo, onde a cota era quase menos 5 metros, iniciamos então uma base na altura de 1 metro e fomos subindo. Então a diferença de altura de fundações de uma edificação para outra seria 1 metro, desencostando das paredes. Então a gente teria todos eles praticamente geminados, porém as paredes, conforme o projeto estrutural, constatamos que pelo tipo do solo a fundação mais adequada seria de sapata corrida e paredes e fundações com espessura considerável. Então a gente optou por alvenarias estruturais em toda a lateral. Na parte interna, paredes mais leves. Inclusive o cliente optaria ou por tijolos mais finos ou até mesmo drywall. Então seria, o esqueleto da obra seria pilares e paredes estruturais, laterais, muros de carga chamados ali, sapatas corridas, e que a cada metro iriam subindo até chegar lá na cota zero, iniciando aqui no menos 5. Toda a estrutura foi elevada a 1 metro do nível da sua plataforma, do nível da sua terraplanagem. Então, se eu disse que temos várias bases, da primeira base lá em cima elevamos a estrutura 1 metro, então foi colocada uma laje piso, feita toda a estruturação, depois as paredes e outra laje para o piso superior. E acima de tudo uma laje de respaldo para cobertura. Então vocês podem ver que a estética não é nada exuberante, até porque tínhamos a restrição econômica também aí. Não enfeitar muito a situação, era a necessidade disso, não enfeitar muito. Porém, que fosse harmônico, uma edificação dos padrões daquela região. Edificações mais retilíneas, né, fachadas mais retilíneas, e que pudesse ser azulejado em vez de pintar, que se usa muito ali. Então conseguimos compor essa estética apresentada a todos vocês aí. Então, com sucesso, conseguimos solucionar o problema do cliente, a sua necessidade, que era o declive, e formatar ali dentro desse terreno 5 edificações, mais a dele pessoal, então seriam 6 edificações assobradadas, de área quadrada, aproximadamente 120 metros quadrados, quase 60 metros quadrados para o pavimento térreo e quase 60 metros quadrados para o pavimento superior. Conseguimos concluir e o cliente ficou satisfeito. Para mim foi um projeto que me marcou bastante, porque uma vez feita a primeira vistoria, fizemos os projetos, em pouco tempo, 15 dias, conseguimos aprovar e voltamos até o terreno. Eu gosto de citar que voltamos até o terreno porque iniciamos pessoalmente a marcação. Fizemos
dentro da planta baixa, uma planta de pontos de locação. Então conseguimos começar a alocar. Eu posso dizer, eu, junto com o proprietário, tirei nível, comecei a alocar, coloquei todos os destacamentos para poder iniciar a fundação. Depois ele já continuou com o seu pessoal. Mas, para concluir então, apresentamos ao cliente as imagens realistas em 3D, temáticas, em que a gente conseguiu apresentar para ele tanto o declive quanto os acessos e os quintais que ficaram atrás, as partes de lazer privativas e a parte na frente, em que conseguimos encaixar ali um recuo para os carros, um acesso como se fosse uma rua de acesso. Vocês conseguem ver o que está lá embaixo, né? Ou seja, o último seria a sua residência, com algumas coisas mais que as outras que seriam mais padronizadas para os seus vizinhos. Então conseguimos apresentar e deixar isso mais com um paisagismo mais apresentável, para o cliente ter uma ideia mais real do que poderia. Então isso foi um pouquinho do nosso trabalho nesse projeto. Agradeço desde já por vocês terem chegado até aqui nesse vídeo, ter visualizado esse vídeo e estar acompanhando a gente também, tá bom? Estarei apresentando mais projetos e maneiras de projetar, curiosidades também da arquitetura e engenharia. Obrigado a todos vocês. Fique com Deus. Até mais.